Será verdade que a rainha Esther nunca existiu? Será que uma das histórias mais amadas da Bíblia pode ser apenas um mito judaico? Se você não sabe, existe um longo debate entre os estudiosos sobre a existência histórica da protagonista do livro de Esther no Antigo Testamento da Bíblia. Alguns questionam a veracidade e a precisão dos eventos narrados nesse livro. Questões como por que uma mulher que se casou com um dos imperadores mais importantes da Pérsia não teve seu nome registrado em nenhuma fonte histórica além do texto bíblico? Ou então, por que o livro de Esther narra características do governo persa que não são mencionadas em nenhum outro lugar? Por outro lado, há também muitos estudiosos que defendem a plausibilidade da história da rainha Esther, baseando-se em diferentes argumentos históricos, literários e teológicos. E aqui algumas pessoas podem até pensar que a historicidade de Esther é contestada apenas por críticos das escrituras, quando na verdade a condição da história de Esther como um relato histórico também foi questionada por nomes importantes da tradição judaico-cristã. Então, como podemos entender esta questão? Quais são os argumentos a favor e contra a existência histórica de Esther? Um cristão verdadeiro pode enxergar a história de Esther como ficção, como uma obra literária, e ainda assim continuar crendo na inerrância, infalibilidade e autoridade da Escritura como palavra de Deus? É sobre isto que falaremos neste vídeo. Todos conhecem a história de Esther, uma jovem judia órfã que se tornou rainha da Pérsia ao se casar com o rei Assuero durante o período em que os judeus viviam exilados em diversas partes do vasto Império Aquemênida, que havia conquistado a Babilônia. Se você não conhece cada detalhe dessa história, no final eu vou deixar um vídeo completo sobre a história de Esther para você conhecer. Mas neste vídeo vamos focar na questão da historicidade de Esther e dos outros personagens dessa história. De todos os personagens citados no livro de Esther, o rei Assuero é o personagem cuja existência não levanta qualquer dúvida. Nas fontes históricas, ele é identificado como Xerxes I, neto de Ciro o Grande. Além de ter sido um dos maiores governantes persas, Xerxes I ficou muito conhecido na história por suas campanhas militares contra os gregos. Quanto aos outros personagens nominais do livro, Esther, Vasti, Mardoqueu e Amã, há pouca ou nenhuma evidência histórica da existência deles, além do registro bíblico, é claro, porque, as pessoas gostando ou não, o texto bíblico é sim uma fonte histórica. A Bíblia é o livro mais bem documentado da história. A quantidade de manuscritos e fragmentos dos textos bíblicos é algo insuperável. Então, Vasti, Esther, seu primo Mardoqueu e Amã têm seus nomes mencionados com exatidão somente na Bíblia hebraica. Considerando todos esses personagens, apenas sobre Mardoqueu, mais recentemente houve uma tentativa de conectá-lo a achados arqueológicos do século XX, quando foram encontrados uma série de textos e arquivos administrativos antigos em Persépolis e Nippur. Nesses tabletes, o nome Marducan é mencionado, inclusive para identificar um ou mais oficiais da corte persa que serviram durante os primeiros anos do reinado de Xerxes I e durante o governo de seu pai Dário I. Curiosamente, esse período histórico corresponde exatamente ao período descrito no livro de Esther. E de fato é incrível pensar que o Mardoqueu do livro de Esther pode muito bem corresponder a um desses nomes registrados nesses textos antigos. No entanto, não se pode afirmar com certeza que sejam a mesma pessoa. Uma das principais críticas à historicidade de Esther é a discrepância entre os nomes Vasti e Esther e os relatos históricos, como os de Heródoto, que mencionam a Mestres como a esposa de Xerxes I. Alguns estudiosos observam que o nome Vasti pode não ter sido um nome próprio, mas um dispositivo literário usado para designar a mulher de Assuero, pois esse nome possui semelhanças com uma antiga palavra persa para mulher bonita ou bem-amada. Contudo, precisamos ter em mente que isto é apenas uma especulação. Tem muita gente por aí que diz afirmar com certeza que Vasti era um outro nome para Mestres, mas a verdade é que é impossível fazer esse tipo de afirmação. Não há nenhuma evidência que sirva para fundamentar a teoria de que Vasti e a Mestres sejam a mesma pessoa, pelo menos por enquanto. Outra possibilidade para explicar a ausência dos nomes Esther e Vasti em fontes extra-bíblicas é o fato de que Xerxes poderia muito bem ter outras esposas que foram omitidas na história. É possível, por exemplo, que Heródoto tenha se referido a Mestres devido ao seu papel como mãe do sucessor de Xerxes, o Artaxerxes.
Em outras ocasiões de seus relatos, Heródoto também suprimiu nomes de personagens importantes. Outro ponto de debate é a suposta idade de Mardoqueu em Ester, capítulo 2, e versículos 5 e 6. Alguns comentaristas alegam que esses versículos sugerem que Mardoqueu teria mais de 100 anos durante os eventos narrados no livro de Ester. Esses comentaristas chegam a esta conclusão entendendo que o texto afirma que Mardoqueu teria sido levado de Jerusalém para a Babilônia por Nabucodonosor junto de Jeconias em 597 a.C. Entretanto, essa dificuldade pode ser resolvida se entendermos que o texto se refere ao bisavô de Mardoqueu, Quis, como exilado levado junto da nobreza de Judá pelo rei Nabucodonosor II. Além disso, a maioria dos intérpretes concorda que todos os judeus nascidos na Babilônia eram considerados exilados, independentemente da geração. Mais um ponto de crítica envolvendo a historicidade do relato de Ester tem a ver com a questão da enumeração das 127 províncias em Ester capítulo 1 e versículo 1, que não coincide com outras fontes históricas. Entretanto, o termo província pode ter sido usado para designar regiões metropolitanas menores, o que explicaria a diferença nos números e a abrangência do decreto de morte promovido por Amã. A prática dos reis persas de se casar com mulheres de famílias nobres e a improbabilidade de Xerxes ter se casado com Ester, uma mulher judia, também são levantadas como objeções. No entanto, relatos de Plutarco indicam que outros reis persas, em ocasiões específicas, se casaram fora das famílias tradicionais. Isso sugere que o casamento de Xerxes com Ester, embora fosse incomum, não seria impossível dentro daquele contexto histórico. Por fim, a prática de decretos irrevogáveis, desconhecida em outras fontes da época, levanta dúvidas sobre a veracidade do relato. O livro de Ester indica que os decretos reais persas não podiam ser revogados de forma alguma, porém, além do relato bíblico, não há nenhum outro registro dessa prática. Contudo, por vezes, críticos da Bíblia já questionaram e desacreditaram de relatos dos textos bíblicos que no final acabaram sendo comprovados com novas descobertas arqueológicas. Os hititas, por exemplo, apesar de mencionados na Bíblia, eram completamente desconhecidos fora desse contexto e considerados fictícios. Mas escavações no final do século XIX e início do século XX revelaram a existência do Império Hitita. Então, o trabalho arqueológico é contínuo e sujeito a descobertas de novas evidências todos os dias. Inclusive, é interessante como muitos críticos rejeitam relatos detalhados de livros bíblicos escritos e preservados há mais de 3.000 anos, o que é uma condição extremamente rara, e aceitam como evidência histórica irrefutável pequenos fragmentos de textos de autoria desconhecida. No entanto, em relação à história de Ester, de fato há muitos eruditos que não são necessariamente críticos das escrituras e ainda assim propõem que o livro de Ester pode ser um romance fictício, elaborado para explicar a origem da festa de Purim. Essa teoria sugere que a narrativa foi criada para proporcionar uma base teológica e moral para a celebração, transmitindo ensinamentos sobre a providência divina e a resistência contra a opressão. Esse tipo de abordagem já foi adotado tanto por eruditos judeus quanto por teólogos cristãos. Sim, para quem não sabe, há vários teólogos cristãos comprometidos com a infalibilidade da Bíblia, mas que acreditam que a história de Ester é uma obra literária e não um registro histórico. Isso necessariamente não significa que quem pensa dessa forma acredita que o livro de Ester é falso ou algo assim. Essas pessoas compreendem que o livro é verdadeiro, que ele comunica princípios espirituais válidos, mas que assim o faz através de uma história fictícia, de um romance. Seria algo semelhante às parábolas do Novo Testamento, que são histórias inventadas pelo Senhor Jesus, mas que comunicam verdades espirituais sobre o reino de Deus. Também é verdade que, ao longo da história, a canonicidade do livro de Ester foi questionada, tanto na tradição judaica quanto na tradição cristã. E nesse sentido, o debate não se resume apenas à veracidade da história de Ester. Entenda que questionar a canonicidade de um livro não é o mesmo que questionar a historicidade de seu relato. Um livro pode muito bem ser histórico e não canônico. Macabeus, por exemplo, é uma obra histórica, mas que não foi contada como canônica na Bíblia hebraica. Entre judeus e cristãos, o valor canônico do livro de Ester foi questionado devido ao fato de Deus não ser mencionado diretamente no livro e pela falta de elementos significativos do judaísmo em sua narrativa. Ainda assim, o livro de Ester parece ter sido canonizado por volta do século II a.C.,
e sua autoridade reconhecida por rabinos dos primeiros séculos depois de Cristo. O mesmo pode ser dito também sobre sua recepção na igreja cristã. Desde muito cedo na história da igreja, a canonicidade do livro de Esther foi aceita, de modo que até o final do quarto século já não havia mais nenhuma dúvida sobre isto, apesar de o livro não ser citado nenhuma vez no Novo Testamento. Mais tarde, Martinho Lutero chegou a argumentar contra a canonicidade do livro de Esther, questionando sua relevância teológica. Mas a rejeição de Lutero não afetou o lugar desse texto no cânon bíblico. Mas deixando este debate sobre a canonicidade do livro de Esther de lado, até porque este nem é o propósito do vídeo, será que existe algum argumento a favor da historicidade de Esther como rainha da Pérsia? Bom, a favor da historicidade de Esther, existe o argumento cronológico de que o banquete de Assuero descrito em Esther, capítulo 1 e versículo 3, corresponde ao grande concílio em 483 a.C., mencionado por Heródoto, onde Xerxes I planejou a invasão grega. Além disso, o intervalo de 4 anos entre esse banquete e o 7º ano do reinado de Assuero, quando Esther foi elevada ao rei, corresponde exatamente ao período em que Xerxes I esteve ocupado enfrentando os gregos. Esta lacuna de tempo explica a demora entre a deposição de Vasti e a ascensão de Esther, alinhando-se com eventos históricos bem documentados. Além disso, o livro de Esther descreve com exatidão detalhes da cidade de Suzã e do Palácio Real, incluindo objetos e nomes persas que são coerentes com antigos escritos do Império Aquemênida. Esta precisão topográfica e cultural sugere um conhecimento íntimo e acurado do texto persa, fortalecendo a argumentação a favor de sua historicidade. Em outras palavras, a forma como o escritor do livro de Esther registrou a história narrada no livro sugere que ele tinha um conhecimento preciso da época e do contexto persa. E novamente, algo que também precisa ser considerado é o caráter limitado da arqueologia. A ausência de evidências arqueológicas específicas para Esther não significa que ela não existiu. Como já falamos aqui, a arqueologia é limitada pelo que foi escavado e preservado, e várias figuras históricas não deixaram evidências diretas. Figuras como Homero e outros personagens antigos têm menos evidências diretas, mas são aceitas como históricas devido à consistência e plausibilidade de seus relatos. Em outras palavras, muitos nomes históricos são aceitos com base em evidências documentais limitadas. Mas parece que quando se trata de personagens bíblicos, esta abordagem não é válida. Por que será, não é? Seja como for, em vez de debater a historicidade isolada do livro de Esther, penso que é mais produtivo entender o seu propósito. A história de Esther transmite verdades teológicas incontestáveis, ensinando os leitores da Bíblia sobre a providência divina, coragem e fé. Particularmente, penso que é plausível considerar a existência histórica de Esther. Porém, a possibilidade de o livro ser uma ficção didática para quem pensa assim não deve diminuir o seu valor no cânon bíblico. As verdades salientadas na história de Esther jamais podem ser invalidadas, seja ela uma narrativa histórica ou uma ficção habilidosamente escrita. Esther nos ensina muito sobre a providência divina na condução da história e na preservação do seu povo escolhido, ainda que muitas vezes a mão de Deus pareça invisível nos acontecimentos deste mundo. Agora, escreva aqui nos comentários se você acredita que a rainha Esther realmente existiu e que sua história foi real na Pérsia, ou se você pensa que essa narrativa se trata de uma obra de ficção, ainda que comunique verdades importantes para o povo de Deus. E se você tem vontade de se aprofundar cada vez mais no conhecimento bíblico, aprendendo a palavra de Deus de forma simples e objetiva, você pode estudar teologia conosco através de videoaulas, apostilas e com certificado de conclusão. As informações estão no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo.